que o Bolsonaro representa? Quem ele representa? Que corte o senhor faz? O senhor falou há pouco e concordamos. As pessoas eleitas estão e nós temos que falar com elas. Mas houve um tempo, quando os adversários do PT eram os tucanos, por exemplo, havia tucano mesmo, havia gente ali e tal. A direita estava escondida ali, a extrema-direita estava escondida naquele voto dos tucanos, mas havia conversa, havia diálogo. Eram adversários, não eram inimigos, como disse o Eram presidente. adversários, não eram inimigos, e ainda que a coisa pudesse ficar bastante azeda, mas as pessoas se conversavam. A verdade é essa, não é? Ainda que o senhor e o Serra pudessem ter divergências brutais, o fato é que vocês conversavam. E se respeitavam dentro de divergências que podiam ser muito azedas, às vezes. O que é o bolsonarismo, a seu juízo? Que troço é esse? Sim, eu sei, tem o trumpismo nos Estados Unidos, tem a extrema-direita no mundo inteiro. Mas ele é bem brasileiro. Mas ele é bem brasileiro. É isso que eu militar. queria falar. O quê? Porque ele é militar. Tá. Primeiro, porque ele está fora do Pacto Democrático. Ele quer rasgar a Constituição e quer governar o Brasil para a ditadura. Então não tem acordo com ele. Perfeito. Não tem acordo. Quem está fora do Pacto Democrático não tem acordo. A esquerda, a direita, para cima, para baixo, não tem acordo. Porque outro dia apareceu, eu li um texto dizendo assim, se o bolsonarismo perdesse isso ou aquilo, até que seria palatável. Eu disse, não, mas sem isso ou aquilo, ele não é bolsonarismo. Essa é a essência da sua divergência com um entrevistado que veio aqui. Você lembra disso? Um professor. Por quê? Nós levamos quase de 64 até 88 para restabelecer um pacto, porque foi um pacto. Sim. Toda a Constituição é um contrato social. E ela administra os conflitos e a luta política social, né? E ela tem objetivos, estão lá na Constituição. Sim. Como eu sempre falo, nós somos pacifistas. Nossa estrutura militar tem que ser de defesa, não de ataque. Nós somos pela autodeterminação, não intervenção nos assuntos internos de outros países e somos a favor da governança mundial. Né? O Brasil está lá. Nós não podemos produzir bomba atômica. Nós temos regras. E nós somos democráticos. E, infelizmente, nós temos uma estrutura política que precisa ser reformada, mas nós estamos na democracia. Bolsonaro rompeu esse contrato. E mais grave, as Forças Armadas o sustentaram na campanha e no governo, porque quase todo o Estado-Maior foi para o governo, pode olhar, foi para o governo Bolsonaro. Sim. E ele botou para fora 4 pelos fundilhos, humilhando, inclusive. E assim mesmo, eles continuaram apostando no bolsonarismo. Por quê? Esse que é o problema. Esse é o problema da democracia brasileira. É preciso reformar as Forças Armadas. E ninguém tem coragem e força para isso. Porque ela mesma não quer se autorreformar. Espero que ela mude. Ministro. Isso é importante pelo seguinte: a história da Força Armada brasileira é só política. República, revolta o governo do Marechal Floriano Peixoto, revolta da Armada, tenentismo, porque como a classe trabalhadora operária fez a greve, ela não era ainda sujeita de si mesma, não tinha expressão, inclusive, da população, a massa, a imensa maioria da população brasileira era camponesa. Você vê que o Prestes fez um 8 no Brasil e não conseguiu levantar os camponeses. E foi aliás, uma epopeia militar. Nem a grande marcha do Mal é comparável com o que ele fez aqui. E os militares fizeram os 18 do Forte, a revolta de São Paulo, que eles tomaram a cidade foi bombardeada. Aliás, o irmão do Juarez Estava morreu combatendo aqui. Miguel Costa saiu, se encontrou com o Prestes e fez a coluna. A Revolução de 30, o Levante de 35, tudo os militares sempre. Tentaram dar golpe em 50, 55, 61, 2 e 57. Há um perene o Juscelino, que o senhor exaltou, tomou posse em razão do chamado golpe da legalidade, que ganhou esse nome, que é extraordinário. Há um perene enquadramento militar no Brasil. E mais importante, só 2 golpes não deram certo. Porque uma parte do exército, inclusive... Porque o Lote Marechal Lote, da legalidade, que recebeu a espada da legalidade, deu um contragolpe. E o outro, que o Brizola, armou o povo, ganhou a brigada, dividiu o terceiro exército, chamou a campanha da legalidade, mobilizou o país, porque a CGT tinha força, as ligas camponesas, a UNE, tudo. Parte do empresariado era janguista, brizolista, né? Impediu. Em 64, eles governaram até
88, 85. Né? Governaram até 85, 24 anos de ditadura. A concepção deles está ultrapassada, porque acabou a Guerra Fria, tem outro tipo de guerra, outro mundo geopolítico hoje. Segundo, a bibliografia é uma lástima. Eles continuam. Nós fazemos parte do Comando Sul dos Estados Unidos, segundo, que nem podia, na minha opinião, pela Constituição brasileira. A formação das Forças Armadas hoje é Força Aeronaval. Nós temos fronteiras, tem um problema gravíssimo na fronteira. Exército não tem nada a ver com defesa dos mares e dos rios, isso é guarda costeira. Exército não tem nada a ver com fronteira, é guarda de fronteira, o Brasil não tem. Exército não tem nada a ver com controle aéreo, isso agora virou militar de novo. Outra coisa é defesa aérea, defesa dos mares, inclusive do Pacífico, certo? Porque para nós vai ser fundamental o que vai acontecer no Pacífico, porque da Colômbia até o Equador, principal mercado chinês, principal investidor China. A Rondônia, Mato Grosso do Sul, Pará, Santa Catarina, a logística já está mudando para o Pacífico já, porque é para lá que estão os mercados. Então, as Forças Armadas brasileiras elas têm que ser reorganizadas, inclusive territorialmente. Eu sou favorável ao serviço militar obrigatório acabar, exército profissional, porque a força é militar naval. Alguém vai invadir o Brasil, gente? Vai destruir o Brasil pela força aeronaval. Porque o Iraque foi destruído, a Líbia foi destruída, a Síria foi destruída, a Sérvia foi destruída pela OTAN. E o Putin fez a mesma coisa na Ucrânia. Ele destruiu a infraestrutura da Ucrânia, energética, rodoviária, ferroviária, tudo, para ocupar o Donbass, entendeu? A minha opinião é que ele foi levado a isso pelo expansionismo, não é ele que é expansionista, pelo expansionismo da OTAN. Independente que nós não podemos apoiar uma guerra. Mas a história não é essa que está vendendo aí, que ele que é expansionista. Então, esse problema militar é muito sério, sabe por quê? Porque se as escolas militares continuarem ensinando a mesma coisa e as promoções dos militares continuaram seguindo a mesma lógica, eles não abandonarem essa visão da Guerra Fria, do mundo ocidental, entendeu? E não tiver o interesse nacional, o interesse do Brasil, pararem de que eles são a alternativa para o país, só eles podem moralizar o país, é um pouco como a Lava Jato, entendeu? Só eles podem moralizar, só eles podem ter capacidade para governar o país, e que eles são um poder moderador. Militar não pode fazer política, não pode ser candidato. Você dá armas para os militares, vão fazer política, nem a PM pode. Isso. Nem a PM. Você dá arma, porque a PM não é só uma polícia preventiva, né? Mas o senhor está se referindo a uma reforma endógena das Forças Armadas. É como se as Forças Armadas tivessem que se autorreformar. Mas as Forças Armadas são um elemento do Estado brasileiro. Não é o caso da política e do governo do Brasil reformar as Forças Armadas? Mas o governo precisa ter vontade política para isso e o Congresso, mas não tem maioria no Congresso para isso. Ninguém quer mexer com isso. Por sorte nossa, os militares legalistas predominaram. Isso. Isso a gente tem que reconhecer. Isso. Felizmente para o Brasil. Primeiro. Segundo, eles agora estão aceitando que não aceitaram em 64. Até hoje estão os mortos desaparecidos aí, a anistia foi ampla, geral e restrita, nem foi ampla, geral e restrita, foi uma anistia negociada que também anistiou, né, os crimes de Estado, vamos dizer assim. Apesar que nunca reconheceram isso e continuaram comemorando o 31 de março, né? Sim. E o Bolsonaro continuou a defender os torturadores, dizer que não houve golpe, tudo isso. Então, esse é um problema muito sério, que não tem como transformar isso numa bandeira política. O país tem problemas mais graves e mais sérios para resolver, mas que é um problema histórico e grave, é. Eu espero que as Forças Armadas abandonem definitivamente essa ideia que eles têm um papel político, né? Não tem. Que, aliás, o Supremo Tribunal Federal, pela voz do ministro Luiz Fux, disse que não existe poder moderador na Constituição brasileira. Porque esse 142 foi um erro, foi uma concessão para aceitar a transição e a eleição dos governadores direta. Certo? Essas coisas são assim. Que poderia ganhar o prêmio do artigo mais mal redigido da história das Constituições. GSI, para que GSI tem Ministério da Defesa? Isso. E agora a GSI tem política cibernética, tem a política nuclear, tem a segurança do presidente, que o batalhão da Guarda Presidencial não precisa ser acionado
não precisa ter comando, é automático, tem um protocolo. Se o palácio está sendo atacado, eles têm que defender. Não fizeram nada. O GSI não fez nada. Para que GSI? A minha opinião sempre foi essa. Mas tudo bem. Então, vamos fazer um acordo com os militares. Qual é o acordo? Eles vão sair da política definitivamente. Eles estão aceitando. Eu estou falando coisas que o general Fernando Azevedo, né, falou no programa da CNN do William Vac. Nós não pedimos a Calha Norte. Nós não pedimos guarda costeira, fronteira, tudo. Isso não é função específica das Forças Armadas. O Poder Civil que tem que resolver isso, porque também o Poder Civil, às vezes, chama as Forças Armadas para atividades, Projeto Rondon, certo? GLO, que não é papel dela. Porque todos os países continentais têm guarda de fronteiras. Você pode falar, nós não temos recursos para isso, então vamos usar as Forças Armadas. Tudo bem, eu aceito. Eu não tenho nenhum preconceito pelas Forças Armadas. Eu quero uma Força Armada 10 vezes mais poderosa que nós temos, entendeu? Quero uma Força Armada do tamanho do Brasil, de uma potência como o Brasil. E não tenho nada contra os militares. O senhor acabou de falar há pouco que o Brasil tem que ter força de dissuasão, porque senão... Eu não tenho nada. Eu não tenho preconceito nenhum contra os militares. Eu fui ministro, pode consultar os ministros, os comandantes militares da época, entendeu? Eu sempre trabalhamos junto em várias questões, inclusive dos mortos desaparecidos, que eles concordaram em dar sustentação para nós procurar os mortos desaparecidos. Nunca tive preconceito, e falei, quando eu tomei posse, meus discursos, eu falei que eu tinha subido a rampa, que a vida tinha me dado a oportunidade de subir a rampa, certo? Com um general. Isso mostrava, né, o novo tempo que nós estamos vivendo. Mas eu também subi com a memória dos meus companheiros e companheiras, das famílias que tinham sido mortos pela ditadura, né? Até agradeci ao Fidel, como presidente de Cuba, ao povo cubano pela solidariedade que nos deu. Então não é problema de ser antimilitar, ser pacifista, entendeu? Não é isso. Eu vejo com bons olhos o que está acontecendo. Por isso que o diálogo do ministro Zé Múcio e do presidente das Forças Armadas conseguiram sim avanços, porque quem participou vai ter que responder, certo? Vai sair das Forças Armadas, militar não pode fazer política nem ser candidato, tem que sair das Forças Armadas. Eu preferia também que quem está na ativa fosse ocupar cargo de ministro, fosse para reserva. Não sei se isso vai ter acordo. Isso também assim também não está incluindo as PMs, né? Então, porque nós temos 500 fora esse problema PMs. das PMs, que é gravíssimo. Basta ver o que o governador Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo, porque ele está transformando a PM numa milícia bolsonarista. Está evidente que é isso que ele quer fazer.